carta à igreja de Filadélfia. Aqui no versículo de número 7, ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nós temos aprendido, quando nós lemos as cartas das igrejas da Ásia Menor, as cartas do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse, quando nós lemos essas cartas endereçadas às igrejas, nós descobrimos coisas fundamentais para a nossa vida na presença de Deus. Nós descobrimos aqui nessa carta as práticas da igreja que agrada o Senhor e práticas da igreja que desagrada o Senhor. Nós vemos aqui, por exemplo, algumas igrejas que estão ali mais ou menos, que estão uma parte fazendo a obra do Senhor, mas por outro lado estão também praticando algumas coisas que não agradam o Senhor. E a gente também vai chegar nessas igrejas também. Mas a igreja de Filadélfia é uma igreja quase que exclusiva, junto com a igreja de Esmirna, porque nós não vemos aqui da parte do Senhor repreensão alguma para essa igreja. O Senhor Jesus, ele fala muito claro para essa igreja que ele tem conhecido as suas obras, que ele tem conhecido as obras, fala do trabalho, fala das práticas que a igreja está vivendo, da conduta da igreja. E nós vemos aqui Jesus totalmente satisfeito com a igreja de Filadélfia. Já a igreja de Laodiceia é o contrário. Jesus, conhecendo as práticas, as obras, a vida, a conduta, o comportamento da igreja de Laodiceia, Jesus está descontente, está insatisfeito. Mas com a igreja de Filadélfia o Senhor está completamente satisfeito, está totalmente satisfeito. Então logo, irmãos, a igreja de Filadélfia, ela se torna uma igreja modelo, ela se torna um exemplo a ser seguido, ela se torna um modelo a ser imitado. Essa igreja, ela está agradando o Senhor está satisfeito com ela, o Senhor não traz nenhuma repreensão para ela. Então logo nós temos muito que aprender com essa igreja, para que nós possamos também assumir uma conduta diante do Senhor, diante da sociedade, diante dos irmãos, uma conduta que venha nos tornar agradáveis a Deus. Se nós queremos viver uma conduta, um comportamento na qual o Senhor venha se agradar e na qual o Senhor venha se alegrar com nossas vidas, então um dos exemplos a serem imitados, seguidos, é a igreja de Filadélfia. E qual é o exemplo, pastor Jadel? No versículo número 8, logo o Senhor diz diante para eles: o Senhor pôs uma porta aberta diante deles, e essa porta ninguém pode fechar. E viu naquela igreja que mesmo, ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o Senhor está falando que a porta que ele abriu para aquela igreja ninguém podia fechar, e ela estava entrando por essa porta, passando por essa porta, ou trabalhando, não sabemos o que significa essa porta que o Senhor abriu diante deles,
se era uma porta de trabalho, de trabalho missionário, se era uma porta de trabalho evangelístico, se era a porta do fato da própria igreja ter sido fundada. Não sabemos, mas o certo é que sabemos é que essa igreja está sendo fiel ao Senhor. Ele diz que, embora seja uma igreja de pouca força, ou seja, talvez uma igreja pequena, uma igreja de pouco recurso, uma igreja de pouco poder aquisitivo, uma igreja sem instrução teológica, uma igreja sem diploma, uma igreja sem credenciais, mas uma igreja simples, porém uma igreja fiel. Porque, amados, o que nos torna agradáveis a Deus não é um curso de teologia. O que nos torna agradáveis a Deus não é uma credencial empendurada no peito. Não é o que nos torna agradáveis a Deus, não é uma carteira de obreiro de uma denominação. O que nos torna agradáveis a Deus não é um jejum, não é uma vigília. O que nos torna agradáveis a Deus, ele diz, é que mesmo que nós tenhamos pouca força, nós sejamos fiéis à palavra do Senhor. Diz: olha, tu tem pouca força, eu sei que tu tem pouca força, porém, ou todavia, mesmo tendo pouca força, todavia, tu tens guardado a minha palavra e não tens negado o meu nome. Isso nos dá a entender o que, amados? Que a igreja de Filadélfia, por algumas vezes, por assim dizer, estava sendo pressionada a negar o nome do Senhor. Talvez por conta das pressões sociais, talvez por conta da pressão das grandes religiões da Ásia, religiões predominantes, talvez por pressão política, talvez por pressões religiosas. Mas o certo é que essa igreja era pressionada constantemente a negar o nome do Senhor. Cristãos simples, cristãos muitas vezes pobres, cristãos sem status na sociedade, sem poder aquisitivo, sem recurso, sem fama, sem glória, sem honra. Eram pressionados por pessoas importantes, por familiares, por pessoas que lhe ajudaram no passado, talvez, eu não sei. De alguma maneira, aquelas pessoas estavam sendo pressionadas a negar o nome do Senhor. Mas o Senhor, olhando lá do céu, o Senhor viu a fidelidade daquela igreja. O Senhor viu, o Senhor está dizendo: olha, a igreja de Filadélfia, eu vi que vocês foram pressionados a negar o meu nome. Eu vi que vocês foram pressionados a negar a fé em mim. Eu vi que vocês tiveram a oportunidade de serem infiéis, de serem desonestos, de mentir. Todavia vocês não o fizeram, para serem fiéis à minha palavra. E isso, queridos, nós temos que tomar por exemplo para as nossas vidas. Temos que tomar por exemplo. Há alguma coisa na sua vida, meu amado irmão, que está tentando fazer você negar a palavra do Senhor, negar o nome do Senhor. Negar o nome quando eu digo negar o nome do Senhor, não é que você vai dizer: eu deixo de crer em Jesus. Não. Mas negar o nome do Senhor no momento em que você vai ser infiel a Ele, no momento em que você vai transgredir a doutrina dEle, transgredir a palavra dEle, desobedecer a Ele para agradar alguém. Negar a palavra do Senhor ou o nome do Senhor nesse sentido, eu digo. Então, alguns dos irmãos que me ouvem, se não todos, em alguma circunstância, em algum lugar, em algum ambiente, talvez no trabalho, talvez na faculdade, no colégio, na empresa, no emprego, no empreendimento, ou mesmo na rua, ou mesmo dirigindo o carro, dentro do ônibus, numa fila de banco, numa clínica, sentado esperando um atendimento, alguma coisa, ou mesmo diante da televisão, ou diante da internet, alguma coisa que está tentando fazer você negar o nome de Cristo e a fidelidade à palavra do Senhor. Você deve estar sendo pressionado de alguma maneira. Você deve estar sendo impulsionado de alguma maneira a negar o nome do Senhor. Ou talvez você ficou desempregado e de repente surgiu uma proposta desonesta para você ter um bom lucro para poder trazer o sustento para a sua casa. Ou talvez você está passando uma crise no seu casamento com o seu cônjuge
E de repente apareceu aí uma pessoa bela, bonita, cheirosa, atraente, que está flertando com você ou dando em cima de você, e você está tendo a oportunidade de ter uma aventura sexual. Mas o certo, meus queridos, é que em qualquer área que seja, que o inimigo esteja nos tentando, nos pressionando, a nos levar a negar o nome do Senhor, a negar a palavra do Senhor, eu lhe digo, seja fiel, guarde a palavra do Senhor, não negue o nome do Senhor. Seja entre os seus amigos da faculdade, perca seus amigos, mas não negue a sua fidelidade à palavra. Seja na empresa, perca seu emprego, mas não negue a fidelidade à palavra do Senhor. Seja no seu empreendimento, perca os clientes, mas não negue a fidelidade à palavra do Senhor. Tenha prejuízos, mas não negue a palavra do Senhor. Perca a aventura sexual que parece ser tão prazerosa e tão atrativa, que vai lhe proporcionar prazer. Perca, despreze, mas não deixe de ser fiel ao Senhor. Seja nessa dificuldade financeira que você está passando, perca a proposta de lucro desonesto, perca a proposta de ganho inconveniente, mas não perca a fidelidade à palavra do Senhor, porque o Senhor está olhando desde os céus. No livro do profeta Malaquias, que infelizmente os pastores só sabem encontrar dízimo, se não der o dízimo vai para o inferno, o diabo vai, infelizmente. Mas no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, a palavra do Senhor, ela diz que havia, a partir do versículo 13, havia um povo blasfemando contra Deus, murmurando contra Deus, um povo de Deus, porque estavam vendo os ímpios prosperando, estavam vendo os ímpios se dando bem, os ímpios caminhando de bem a melhor, sendo infiéis a Deus, enquanto eles que estavam sendo fiéis ao Senhor, as coisas estavam difíceis, estavam dificultosas, as lutas estavam grandes, as adversidades, os problemas, as circunstâncias adversas. E ali eles começam a murmurar e começam a dizer: não, bem-aventurados são os ímpios, está vendo? Eles pecam, eles se prostituem, eles curtem aí o mundão, eles praticam o vício, enfim, e eles estão indo bem. E o Senhor dizia para aquele povo, dizia: olha, as palavras de vocês estão sendo duras para mim. Quando vocês falam isso, enquanto aquele povo estava murmurando, os crentes, havia alguns crentes, poucos ali, que o texto diz, mesmo no meio daqueles apertos, daquelas lutas, daquelas dificuldades, diz no verso 16 de Malaquias 3: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante do Senhor para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. O texto está dizendo o quê? Que enquanto havia muitos murmurando, sendo infiéis, abraçando oportunidades que levariam eles a praticar infidelidade para o Senhor, havia uns poucos ali que permaneciam fiéis, que lembravam-se do nome do Senhor, que guardavam a palavra do Senhor e ainda tentavam falar com outros irmãos, dizendo: sejam fiéis também, sejam fiéis também, sejam fiéis também. Por quê, irmão? Porque o texto diz que há um memorial diante de Deus escrito com os nomes daqueles que são fiéis a Ele. Talvez ninguém esteja vendo a sua fidelidade ao Senhor, talvez ninguém esteja vendo quanto você é fiel a Deus. Estão vendo suas lutas, estão vendo seus problemas, estão vendo suas dificuldades, suas humilhações, suas provações, mas não estão vendo quanto você é fiel ao Senhor. Mas Deus está vendo quanto você é fiel a Ele. Aquele que é fiel ao Senhor, mesmo passando luta, dificuldade, adversidade, problemas, essa é exatamente a hora certa de provar, de mostrar a nossa fidelidade incondicional a Deus. Incondicional a Deus, eu digo por quê? Porque não precisamos de condições favoráveis para sermos fiéis a Deus, ou no deserto, ou na fartura, ou na abundância, ou na escassez, ou na necessidade, ou na tristeza, ou na alegria, somos fiéis ao Senhor. Ele diz que há um memorial.
um memorial diante do Senhor, escritos os nomes daqueles que são fiéis a Ele. Então, e ele diz: e esses, verso 17, serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia. Que dia? O dia do juízo. Serão para mim um tesouro particular. Eu os pouparei, oh glória, como um homem poupa o seu filho que o serve. O Senhor diz: seja fiel, passe em frente, suporte, mas seja fiel, porque naquele dia, o grande dia do Senhor, em que Ele virá como labareda de fogo, Ele lhe poupará como um homem poupa o seu filho que o serve, e você será para Deus um tesouro particular. Mas para isso é preciso ser fiel. Para isso é preciso abandonar o pecado que você está vivendo. O Senhor tem falado contigo constantemente, insistentemente: abra mão desse pecado, abra mão desse adultério, abra mão dessa prostituição, dessa fornicação, abra mão, largue desse pecado logo, hoje, urgente. Mesmo que para largar desse pecado você tenha que fazer isso chorando, mas o Senhor verá, e o Senhor diz e garante que o recompensará, não com o ouro ou a prata dessa terra, mas com uma honra e uma glória por toda a eternidade que o Senhor lhe dará. Ele diz no verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, glória. Verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando, pastor Jardel? No dia do Senhor, no dia em que Jesus Cristo vier para julgar os segredos dos corações dos homens. Então, meus queridos, por isso o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, que ela, tendo pouca força, mas tem guardado o nome do Senhor. Eu não lhe conheço, eu não sei quem é você que está me ouvindo, mas o Senhor lhe conhece, e o Senhor sabe da necessidade dessa palavra para você. Essa palavra é uma resposta para alguns que têm orado a Deus pedindo resposta, pedindo direção. O Senhor diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Permaneça assim, permaneça dessa maneira. O Senhor está vendo tua fidelidade. E você que está sendo infiel, porque teve pouca força, porque não resistiu à tentação, porque acabou cedendo, e está se sentindo agora a pior pessoa do mundo, se arrependa. Se você se arrepender, as Escrituras lhe garantem que haverá perdão para você. Se você se arrepender e abandonar o pecado, as Escrituras garantem que haverá perdão para você imediato. É imediato. Não precisa de uma semana, não precisa de um mês, não precisa de uma campanha, não precisa rezar um terço, 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Basta você se arrepender e parar de praticar esse pecado e obedecer o Senhor, e o Senhor te perdoará. Então, igreja do Senhor, o Senhor diz: Ele tem conhecido tuas obras, tem visto a tua pouca força, porém Ele tem visto, e o Senhor tem se alegrado que com essa pouca força tu tens servido a Ele. Nós vemos tantas igrejas, obreiro Jackson, que tem tanta força, mas não estão servindo o Senhor. Irmãos que têm pouca força, igrejas que têm muita força, tem rádio, tem televisão, tem dinheiro para abrir congregações, mas estão fazendo tudo, porém não estão servindo o Senhor, porque estão fazendo para si, buscando sua própria glória. Mas há irmãos tão pequenininhos, sem condição, sem recurso, sem poder aquisitivo, não tem televisão, não tem rádio, não tem dinheiro para abrir igreja, mas estão nas praças, estão nas ruas, estão entregando o que tem, folhetes, estão usando a garganta, estão pregando nos terminais em algum lugar. Use a pouca força que você tem e seja fiel ao Senhor. Receba essa palavra da parte do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Há recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. Em nome de Jesus.
Amém.